Brigadeiro, vou ficar sem carne, vou sentir falta de carne. Se errar não tem problema, porque a gente pode editar depois. Tá bom. Tá bom, né? Tá bom. Tá, vai. Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Eu estou aqui no meu canal do YouTube para falar um pouco com vocês sobre a nossa transição para o vegetarianismo. Contar aqui a nossa experiência, como foi, a nossa vivência e quem sabe ajudar vocês a melhorar também, né, a saúde de vocês. Ou talvez alguém que queira passar por essa transição também, ou começou nessa transição, e aí ter um pouco da nossa experiência talvez os ajude. Gosto muito de falar sobre saúde e eu acredito que essa nossa experiência da transição para o vegetarianismo vai te ajudar um pouco também. Boa noite, eu fui convidado por ela para falar um pouquinho, porque querendo ou não, sou eu que faço as comidas aqui em casa. Né? Brincadeira. Com certeza. E aí a gente está aqui para compartilhar um pouquinho da nossa mudança, né, dessa transição da alimentação à base de carne, outros alimentos, para a alimentação vegetariana, né, que é a que a gente segue hoje. Responder as perguntas mais frequentes que recebemos acerca da nossa dieta, da nossa alimentação. Então, só deixando claro aqui para vocês que é a nossa vivência, a nossa experiência. Começar aqui com as perguntinhas. Eu trouxe 3 perguntas que geralmente as pessoas fazem pra gente. Qual a maior dificuldade tiveram quando decidiram parar de comer carne? Acho que a maior dificuldade que a gente teve não foi nem a questão da alimentação em si, né? Começou a estudar um pouquinho sobre a questão da alimentação vegetariana, a gente começou a colocar em prática, eliminando alguns alimentos, principalmente carne vermelha, né? A primeira, frango, né? Carne e frango foram os primeiros que a gente largou. Eu fazia consumo de refrigerantes, né? E bebida alcoólica. Então... Bem antes, né? Bem antes disso. Bem antes disso. Então, eu larguei tanto o refrigerante, as bebidas alcoólicas e outras substâncias também que eram estimulantes. Então, já estava em uma transição de determinadas substâncias. Então, quando a gente começou a largar a alimentação carne, eu não tive tanta dificuldade no início, né? Não foi assim tão aquele bicho de 7 cabeças, meu Deus, vou ficar sem carne, vou sentir falta de carne. Então, assim, não foi tão difícil. Acho que a maior dificuldade mesmo que a gente teve foi da opinião dos outros, né? Das pessoas que nos conheciam, que nos conhecem. As pessoas gostam muito de comentar, de mostrar, olha aqui, você não quer comer um pedacinho? Ai, não acredito que vocês não querem comer. Por exemplo, a gente frequenta, né, sempre lugares que as pessoas consomem normalmente. Então, geralmente as pessoas mais próximas a nós são as que mais brincam, mais jogam aquela piadinha falando sobre esse assunto. Mas isso a gente já superou já faz muito tempo. Só deixando claro que já fazem 6 anos, né, que a gente deixou de consumir. Tem 6 anos? 5 anos. 5? Foi em 2015. Eu acho que já faz tempo que a gente fala que é 5. É. Mas então, enfim, já são aí 5 ou 6 anos que a gente deixou de consumir e a carne e o frango primeiramente. Depois, eu não lembro, acho que 3 anos depois. Foi o peixe. Que a gente deixou de consumir o peixe. Eu falo que eu sou vegetariana imperfeita, né, gente? Nós somos vegetarianos imperfeitos. Por quê? Vez ou outra, eu já não vou falar pra vocês que nunca mais consumi alimentos, carne, como peixe, por exemplo. Já consumi peixe em eventuais momentos, muito raramente mesmo. Mas não é algo que esteja dentro da dieta, no dia a dia, não é algo que a gente consome em casa. Então, inclusive tem determinados alimentos que passamos a não comprar mesmo para casa. Alimentos como leite, derivados, leite, né? Manteiga, açúcar branco, arroz e macarrão branco. Então, junto com isso, veio outras atitudes que nós começamos a tomar e aí ajudou também, né, a melhorar um pouco o nosso estilo de vida e saúde, consequentemente. Pode falar. Quanto à questão dos alimentos, como a Adriele falou, né? O arroz branco, a gente não consome em casa, tô repetindo o que você tá falando. Vai, Rô. Tá bom. A segunda pergunta foi: vocês não consomem carne por conta da religião? E a nossa resposta é não. Por quê?
nós fazemos parte realmente de uma determinada doutrina, né? Nós seguimos uma determinada doutrina que tem, né, com ela as orientações sobre alimentação, sobre determinados tipos de alimentos, né? E também sobre uma dieta mais saudável. Mas em nenhum momento na nossa doutrina ela impõe isso como regra, né? Não é todas as pessoas que seguem essa doutrina que são vegetarianas. Por exemplo, basicamente 90% não são vegetarianos. Então nós trazemos isso não como meramente religioso, né? Mas sim como uma opção, um estilo de vida. Porque a partir do momento que temos o entendimento que o nosso corpo é algo sagrado, foi feito pelo Criador, nós temos o entendimento que nós precisamos cuidar e mantê-lo limpo o máximo possível, né? A ideia principal, na verdade, foi essa. Um estudo bíblico falando sobre a importância do cuidado com o corpo, né? Uma passagem que fala sobre que o corpo é o templo do Espírito Santo, é como se fosse uma casa que precisa ser cuidado. Se você não cuida dessa casa, logo ela vai ficar pútrida, né? Ela vai perder o valor. Então, eu deveria cuidar desse corpo, desse templo. E a partir daí, a gente estudando alguns livros, receitas também, né? Forma de você cuidar da sua saúde, cuidar desse corpo, cuidar desse templo. Então, a gente viu que a alimentação vegetariana seria mais limpa para o nosso corpo, para o nosso organismo. Uma mudança drástica no meu corpo, porque eu pesava 10 quilos a mais, né, na época. E tinha alguns problemas de saúde também, apesar de ser jovem, mas já estava com alguns problemas de saúde. Então, experimentar essa dieta na minha vida, na nossa vida, foi muito importante para o nosso estado de saúde. Não levando em conta somente o aspecto religioso, né? O aspecto da nossa crença, que vê o corpo como templo do Espírito Santo, que precisa ser cuidado. E a alimentação mais limpa, mais saudável para o nosso organismo é a base de vegetais. Eu já vinha numa trajetória de mudança de estilo de vida há um tempo, mas eu consumia a carne branca, né, geralmente. O refrigerante já tem mais de 15 anos, eu acho, nem perdi as contas do tantos de anos que eu parei de consumir o refrigerante. E realmente... Fez falta de uma Coca-Colazinha? Não, nenhuma, gente, sério. Não me faz falta, Magistral. Não me fazem inveja nenhuma. Vocês me mostrarem refrigerante. Dizer assim, mas só um gole, não vai fazer mal. E realmente foi algo que eu eliminei de uma noite pro dia, literalmente. Foi numa virada de ano, eu tomei refrigerante. No outro ano, eu disse, parei de tomar refrigerante. E simplesmente eliminei da minha vida. E logo acho que na primeira semana que eu saí para comer pizza com os amigos, me falaram, mas tu deixou agora, só hoje. E realmente para mim não fez mais sentido aquilo, não fez mais parte da minha vida, da minha rotina. Aí a outra perguntinha que sempre fazem pra gente, substituir, como vocês substituem a carne na alimentação do cotidiano de vocês? Engraçado isso. Eu fui no restaurante, né, almoçar, feijão. Feijão, arroz, macarrão, salada e acho que... Uma porção bem caprichada, né, bem caprichada. Aí a senhora chegou lá comigo, lá do restaurante, e falou assim, o senhor vai querer a carne, o frango? Eu falei, não, obrigado. O senhor não vai comer carne e frango? Tem peixe também. Eu falei, não, porque eu não como carne. Ela falou, poxa, ela olhou o prato assim... Poxa, mas tadinho, o senhor não vai comer nada. Aí eu olhei assim, como assim não vou comer nada? O prato tava uma montanha praticamente, né, que eu como bastante. Aí eu peguei a foto e mandei pra Adriele, olha meu bem, o que tu achou do meu prato? Faz tempo que tu não come, né? O que aconteceu contigo? Era a verdadeira montanha, então assim, eu como o que as pessoas comem, só que não entra no meu cardápio o carne, frango, peixe, né? E ela disse que ela é vegetariana imperfeita, eu digo sou um vegano imperfeito. Que seria um tema para um outro vídeo, né? Explicação do vegetarianismo. Está em transição para o veganismo, né? Ou o vegetarianismo estrito, que é a eliminação de consumo de qualquer coisas derivado do animal ou que tenha a indústria use o animal como fonte, digamos assim. E outra coisa é que a base da nossa alimentação é basicamente o arroz e o feijão, né? É um prato perfeito, um prato completo. E aí a gente complementa com hambúrgueres, eu sempre faço hambúrguer de lentilha, de grão de bico, ervilha, que eu amo, o que eu mais gosto é o de ervilha. Soja. Também de soja, né, às vezes. Quinoa, faz saladas, faz saladas.
E as saladas sempre são bem-vindas, né? Mas não é a base, porque as pessoas pensam que nosso prato é só uma salada, é só folha, é só mato. E não tem nada a ver com isso, gente. A nossa neném, inclusive, ela é vegetariana desde a barriguinha. A gente nunca ofereceu para ela alimento carne, pelo contrário. Na verdade, já chegamos a oferecer peixe, né, em determinado momento para ver se ela queria consumir. Ela cuspiu. Né? E ela não gostou, realmente. Ela diz, ela não come peixinhos. E o nosso amigo recentemente falou para ela, acha um franguinho, pega um franguinho, come. Aí ela falou, não, a gente não come animais, a gente não come os bichinhos. E então, realmente é uma experiência muito boa, muito agradável. A gente tem muita convicção nisso por conta da gente entender como funciona no nosso organismo, né, a digestão dos alimentos carnes, como é o processo de digestão, de putrificação no nosso corpo. E realmente não faz sentido nenhum. Então não tem estudos que falam sobre isso, até tem, mas a gente sabe que a base disso não é exatamente melhoria de saúde para ninguém. É mais a venda, né? É mais a venda, o consumo mesmo, do que realmente fazer bem ou ser benéfico para alguém. Eu já disse tudo, mas em resumo, as 3 perguntas, né? A dificuldade principal é o olhar do outro, né? De julgar, de perguntar, de querer saber, né? Assim, algumas pessoas têm vontade, mas não têm força de vontade. Até querem, mas não realmente querem. Quando você busca conhecimento, que foi o que aconteceu com a gente, quando você busca compreender, esses assuntos ficam mais claros. E posteriormente, quando você começa a colocar em prática, né? Você vai acostumando-se com esse tipo de dieta, poucos, né? Não é de uma hora para outra. Não é para todo mundo que é assim um boom e eu mudei. Eu já sou uma pessoa que não consumo certos alimentos. É até um pouco arriscado, né? Porque a mudança abrupta nem sempre é favorável, né? Você consegue manter ela por muito tempo e seguir ela como um estilo realmente. Assim como as dietas, né, que não são tão adequadas. Você faz uma dieta e logo você deixa e aí volta tudo de novo. Então, não é legal fazer assim. A gente também não precisa ser extremista, se matar para alcançar um objetivo, né? Então a gente faz substituições, por exemplo, como ela falou do hambúrguer de lentilha. Em algumas ocasiões a gente também come, por exemplo, um amigo chamou a gente para comer uma torta. Foi o aniversário dele lá, fez uma torta. Então, nesse caso, a gente abre uma exceção nesse dia, a gente acaba comendo, né? A gente come, a gente faz o consumo, né? Por consideração, pela sociabilidade com as pessoas, a gente abre algumas exceções. Eu faço isso, né, geralmente, mas nunca carne, frango ou peixe, e faço exceção com o ovo e alguns laticínios. Teve pequenos momentos, acho que uma semana que a nossa neném precisou, logo quando ela nasceu, precisou suplementar a alimentação dela por conta do meu seio, estava com dificuldade, então ela precisou suplementar durante uma semana e a gente escolheu uma suplementação que eu não lembro qual foi, mas um suplemento realmente, né? Ele não era um leite animal e ele era todo manipulado, digamos assim, para uma criança, um neném, e a gente procurou ao máximo que não fosse um alimento com a base láctea. E auxiliou ela naquele período, né? Como a gente já falou, a gente não é extremista. E deu certo, depois ela voltou a mamou bem, tudo mais. E graças a Deus deu tudo certo. Ela não foi de consumir leite, aquelas mamadinhas de leite, não precisou, assim como a gente sabe que crianças não necessitam daquela suplementação de latinha de alimentos para tomar aquelas papinhas e aquelas coisas todas. A gente sabe que não é uma coisa necessária para uma criança. Nem chupeta. Né? Também não consumiu chupeta. É algo mais de conforto do que algo necessário. Então, a gente não precisou usar. Ela gosta muito de frutinhas, de legumes,
Ela gostava muito de frutinhas raspadas no início, depois no garfinho, e hoje em dia ela gosta também muito de shakes, né? A gente faz shake com banana congelada, morango congelado, cacau, ela ama cacau. A gente coloca também mel de cana no lugar do açúcar, né? As castanhas, então ela já sabe que quando ela vai adoçar algo é com melado de cana, inclusive quando não tem no lugar ela fala, mas devia ter melado de cana. Então é algo que a gente já implementou desde muito nova e para ela realmente não faz falta. Outra coisa engraçada é que outro dia uma criança ofereceu um chocolate para ela, chocolatezinho, né, de caixinha, ofereceu para ela, ela falou, não, eu não como isso. Eu não como isso. Eu não falei nada pra ela, ela simplesmente falou pra criança, eu não como isso, mamãe. Isso dá dodói de barriga nela, né, mamãe? Ela não pode comer. Ela já cresceu, né, entendendo como funciona. Ela fala que o alimento faz bem, que o alimento é saudável, é bom pra saúde dela. Ela fala pros tios dela, brinca, titia, faz bem pra saúde. Então... É justamente isso aí, porque isso são crenças, né? São informações que são colocadas na nossa cabeça quando a gente é pequenininho. As crianças são ensinadas. Tem que comer carne, ensinar tem que comer isso, tem que comer que tem que comer aquilo. doce, que doce é de criança, que besteira de pacotinhos é de criança. São crenças que são colocadas na cabeça da criança, né? E aí ela vai crescendo com esse comportamento aprendido na infância. E aí na fase adulta ela está adaptada, acostumada a comer coisas que não são saudáveis, industrializadas. Por exemplo, brócolis, né? Eu ouço, às vezes, desenhos animados falando, brócolis. E é uma coisa que ela come naturalmente. E a gente tem essa dificuldade que, às vezes, a gente ouve alguém falar assim, brócolis, brócolis. Como ela consegue comer brócolis? Ai, que coisa ruim, na frente da criança, né? E a criança vai assimilar aquilo, mas ninguém gosta, né? Por que as pessoas não comem? Tente não fazer isso na frente de uma criança, principalmente dos pais que estão tentando implementar algo saudável na frente da criança, né? Porque da mesma forma a gente também não fica condenando quem dá Coca-Cola, assim, fica, meu Deus, dando Coca-Cola pra criança. Não dá isso pra criança, de maneira nenhuma a gente vai deixar a pessoa constrangida. Outra coisa muito importante é oferecer coisas pra criança sem que pergunte dos pais, porque nem sempre a criança sabe responder aquilo ali ou falar que ela não consome. Algumas coisas é evidente para a criança, né? O que é. Outras coisas ela não vai entender o que é. Por exemplo, vai oferecer um alimento, a criança tem alergia e você não sabe. Então, sempre perguntar dos pais antes, né, se a criança pode, se ela consome, se ela tem alergia ou não. Então, esse foi mais um indicativo sobre a alimentação vegetariana. Espero que isso possa ter sobre a nossa experiência, né? E realmente muitas pessoas nos perguntam, têm curiosidade sobre. E se você ainda tem algumas perguntas, ainda quer saber um pouquinho mais ou quer que a gente faça o vídeo número 2, coloque aí embaixo, comenta, curte e compartilha com aquelas pessoas que querem ou já estão implementando uma alimentação diferenciada. Eu acredito que vai ajudar muito vocês. Muito obrigada por assistirem o vídeo até aqui. Se você assistiu o vídeo até aqui, comenta, eu gostei. Muito obrigada, gente. Tchau, até a próxima.